Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui pelo IGTV. Eu sou Takumi Matos e hoje vamos começar mais uma live para falar sobre algumas situações as situações que são acontecidas nos atendimentos, que nós chamamos de assimilação energética. Bom, eu estou tentando aqui acertar a transmissão pelo YouTube também, parece que não deu certo. Então vou encerrar essa transmissão aqui pelo YouTube e vai ficar por aqui mesmo. Então sejam bem-vindos a todos, os terapeutas, acupunturistas, pessoas interessadas na acupuntura à distância. Sejam todos bem-vindos. Olá, Fábio Rhodes entrou aqui. Eu ouvi sua mensagem, viu, Fábio? Depois eu respondo para você com tranquilidade. Essa live de hoje eu preparei para a gente poder falar sobre o que acontece quando nós realizamos o atendimento da mesa quântica de acupuntura. Então, o operador aqui do lado de cá e o cliente do lado de lá, né? E como isso acontece? Então, no aspecto físico-material aqui do nosso plano terreno, quando o operador emana as frequências, quando ele envia as frequências eletromagnéticas para o cliente, acontece todo um mecanismo por fora disso, que nós chamamos da assimilação energética e dos bastidores da egrégora da mesa quântica de acupuntura. Então, logo após nós enviarmos as frequências, elas são recebidas pelo comando Sepreluzes. O que é o comando Sepreluzes? É um comando estelar de seres felinos, radiados na sexta dimensão. Eles ficam entre a sexta e a sétima dimensão, eles vivem lá, né? E eles recebem essas frequências, administram a manipulação dessas frequências para enviar diretamente ao atendido. Esse diretamente, ele acontece por intermédio dos amparadores técnicos. O que são esses amparadores técnicos? São essas entidades, os nossos guias, os nossos mentores, os nossos guardiões, que recebem essas frequências e nos direcionam conforme nós estamos aptos a receber. Então, a gente sempre diz para a pessoa que está passando por um atendimento, para que ela fique um momento do dia, num instante de relaxamento. Assim, ela consegue receber melhor essas frequências. De acordo com as ferramentas que vão ser selecionadas para o atendimento, na combinação delas, vamos dizer, o atendido, o cliente, ele vai recebendo essas energias e essas energias vão provocando sinapses. Essas sinapses são pensamentos onde a ordem de autoanálise ela entra em voga. Então, a gente geralmente começa a perceber os nossos padrões vibratórios a partir daí. Esses padrões vibratórios, eles têm a ver com as nossas atitudes, as nossas emoções, os nossos hábitos e como a gente lida com isso durante o dia, como a gente vai administrando isso durante o dia. Vou dar uma pausa aqui porque tem gente chegando. Marina, seja bem-vinda. Priscila Kodama também. Bom, quando a gente recebe essas frequências e a gente começa a perceber nessa autoanálise, a gente vai observar esses nossos hábitos, esses nossos padrões e quais deles nos interferem, quais deles podem estar interferindo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e provocando essa, vamos dizer, ancoragem, né? Nesse padrão repetitivo que acaba levando a gente em estados de ansiedade, de depressão ou até de não conseguir realizar metas e planos que a gente estabeleceu durante o dia. Então vou voltar lá na questão dos amparadores técnicos. Por quê?
Porque é nesse momento que toda essa energia ela vai ficar condensada ali numa nuvem e ela vai aos poucos sendo direcionada para a pessoa atendida. No caso da mesa quântica de acupuntura, os pontos de acupuntura que são selecionados para o tratamento. Muitas das vezes a pessoa sente as picadas energéticas, isso é maravilhoso, porque conforme vem o estímulo de tonificação ou sedação no ponto, ele vai gerar aí o alívio, né? Das questões de dores, de mal-estar, de o mal-estar geral, né? Que a gente sente. Então, quando é de ordem dos órgãos aqui, estão relacionados sempre às questões de emoções, é claro, mas equilibrando o órgão, a gente também equilibra o fluxo sanguíneo no corpo e isso gera o bem-estar, né? O que na medicina chinesa se diz de acalmar a mente. Esse processo de acalmar a mente é a coisa mais importante do tratamento. Por quê? Porque com a mente clara, a gente consegue perceber melhor quais são esses padrões que nos impedem em nossos desenvolvimentos. Muitas das vezes, esses padrões que nos levam ao que é chamado de roda sansârica. O que é essa roda sansârica? É aquele ciclo que a gente fica, né, de repetição, aonde ele nunca termina e ele está sempre voltando no mesmo ponto. Isso acaba influenciando todo o desenrolar da vida da pessoa. E aí ela entra dentro desses padrões que acabam se repetindo, por isso a ansiedade é uma dos padrões aí, das síndromes, né, dos sintomas que nós sentimos quando estamos nesses estados. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui, tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Aí você pode mandar a pergunta aqui, eu respondo. Olá, teve um problema aqui, como tá chovendo, né? Hoje a internet tá meio oscilante, então o vídeo saiu do ar, mas eu tô de volta. Tô de volta falando sobre a assimilação energética nos atendimentos da mesa quântica de acupuntura. Bom, eu já disse, né, do envio das frequências e da recepção do comando Sepreluzes para... Quando ele chega lá nos comandos, cada ação ela é direcionada para que no momento exato a pessoa possa receber essa frequência e assim entrar dentro do seu processo de assimilação dessa energia. Cada operador tem um amparador técnico. Cada pessoa que está recebendo tem o seu amparador técnico. Esses amparadores técnicos são os nossos guardiões energéticos, né? Alguns dizem do anjo da guarda, pode ser o mentor espiritual, pode ser uma entidade, como um caboclo, um preto velho, outros que estão ali dando esse amparo energético e de uma certa forma eles estão recebendo essa energia, também se beneficiando dela, porque lembra, se você está passando por um momento de desconforto, vamos colocar o desconforto como uma palavra original aqui, né? Que pode ser uma dor, pode ser um transtorno de ansiedade, pode ser uma depressão, enfim. A gente acaba tendo um contato menor com esse amparador. E o nosso contato com esse amparador, que está ligado direto com o campo mental, é da onde vem as nossas elucidações. Né? Quando a gente tem as grandes ideias, quando a gente pode quebrar os nossos padrões e, a partir daí, começar a elaborar novas formas de vibrar, novos conceitos de observar as coisas que estão à sua frente e como você recebe isso, quais são as emoções que são provocadas e como você administra essas emoções. É muito importante, por quê?
Porque a partir do momento que a gente começa a perceber esses padrões, a gente identifica eles, vem o processo de desconstrução desses padrões para a gente transformar isso, transmutar essa energia num processo de cura. Esse processo de cura, ele está ligado por quê? Porque dentro da questão espiritual, da situação que liga a karmas de vidas passadas, a sofredores familiares, a obsessores, elas podem estar ligadas tanto nessa vida quanto em vidas passadas. Mas a gente entende pela repetição do padrão que tudo que aconteceu na vida passada, como a gente não evoluiu do padrão vibratório, a gente vai continuar repetindo nessa vida até que isso seja estabelecido. Então, como um aprendizado estabelecido, a gente vai mudar a nossa forma de ver aquela situação e, com isso, a gente consegue sair desse padrão vibratório e, a partir daí, a gente observa como que a gente pode se comportar, como que a gente vai, dali para frente, seguir com essa mudança de padrão, com essa construção de novos hábitos e a transmutação dessas energias negativas. Vou dar um exemplo. Estou ali num alfazer de casa, doméstico, como lavar louça, passar uma vassoura no chão, tirar a poeira dos móveis, e de repente vem um pensamento negativo sobre mim, ou sobre o trabalho que eu estou desenvolvendo, ou sobre uma pessoa que eu gosto muito, e essa energia, essa forma de pensamento, ela pode influenciar inclusive no seu trato, no seu relacionamento com o que você está lidando. No trabalho, por exemplo. Então, quando você recebe essa carga energética e você está num plano de desenvolvimento, aí pode ser que você não consiga estabelecer um plano de ação, porque no desenvolvimento você está sendo atacado com energias negativas que não estão deixando desenvolver o padrão, o plano de ação para realizar aquele objetivo. E aí é nesse momento que a mesa começa a agir na transformação. Por quê? Porque ela consegue colocar você nesse patamar de observador. Quando você se desidentifica com os seus pensamentos. É nesse momento que a gente consegue analisar os nossos pensamentos e as nossas faixas vibratórias. Eu falo assim de faixas vibratórias porque existe uma linha tênue que a gente consegue observar entre a densidade e a sutilidade. E esses padrões negativos, eles são muito densos, por isso que tendem a puxar a gente para baixo. Essa densidade, ela vem provocando degradação. Então, geralmente, são energias involutivas. A gente saindo desse padrão, a gente sutilizando um pouco mais energia, a gente consegue sublimar um pouco mais esses pensamentos e aí a gente entra em faixas vibratórias mentais mais elevadas e aí a gente abre a nossa consciência e a gente consegue expandir ela nesse processo de desidentificação, lembrando que todo pensamento que vem à cabeça, ele está passando pela sua cabeça, mas ele não te pertence. Então, quando a gente está nessa análise dos pensamentos, a desidentificação é muito importante. Então, fica bem claro, esse pensamento não é meu. Principalmente os pensamentos negativos. E aí sim, a gente consegue se libertar deles por aquele momento, claro, porque eles vão voltar um outro momento, mas você já criou um antídoto. Você já criou um anticorpo para que esse padrão negativo ele não se instale tão facilmente, a não ser que você permita. E aí a permissão é exatamente entrar nesse pensamento e fazer com que ele se desenvolva. Quando você vê que não, você já está lá 10, 15, 20 minutos pensando numa coisa que não vai te levar a lugar nenhum. E aí é bem interessante, nesse momento, você perceber, né, que para onde está me levando esse pensamento.
E a mesma coisa acontece também dentro dos processos obsessivos, porque existe alguma coisa que nós estamos aprendendo durante este momento. A cada instante da vida, nós estamos em aprendizado. E aí vem essa questão, né? O que eu devo aprender neste momento? Ou o que esta situação quer me ensinar? Para a gente poder entender qual vai ser o próximo passo. Quando a gente chega nesse momento, é o momento da reflexão. Então, é o momento que você está ali, né, entre você e os seus pensamentos, existe a sua consciência, que vai além dos pensamentos. Quando você acessa a sua consciência, é aonde você se conecta com as suas entidades de luz, os seus guardiões, os seus guias, e você consegue claramente receber e perceber as mensagens que eles estão enviando para você. Essas mensagens, elas sempre vêm com muito afeto, com muito carinho, com muita sutileza, com muito cuidado. E essa conexão com os nossos amparadores, ela tem a principal função do nosso desenvolvimento. É o desenvolvimento interno. É você encontrar dentro do seu interior as suas maiores riquezas. E as suas maiores riquezas é exatamente essa conexão com algo que é maior do que você. Algo que está além do seu corpo físico. Algo que está extra matéria. E é exatamente nesse momento que os amparadores se conectam com os comandos e assim eles conseguem receber melhor essas frequências. E a gente, recebendo essas frequências, naquele momento da autoanálise, a gente vai perceber quais são os nossos padrões. Então, diante dessas situações de atendimentos e resultados, existe esse meio do caminho que, num aspecto quântico, são milésimos de segundos. Mas dentro da esfera extrafísica é um tempo que não dá para medir. Afinal de contas, o tempo linear é uma coisa nossa aqui da terceira dimensão, né? Acima das outras dimensões, o tempo linear ele não é tão importante, ou vamos dizer que o tempo linear no mundo astral ele não existe, né? É um presente constante, aonde a gente consegue vagar, aí sim, dentro aqui do campo material, do passado e o futuro, né? Desse tempo linear, de presente, passado e futuro, o passado, presente e futuro. Na esfera astral, quando você acessa ela, você vai ter a visão plena do tempo, né? Então, numa situação atemporal. E aí é nesse momento que todas essas assimilações são feitas. Então, num quadro quântico, é um instante de segundo dentro dessa esfera do campo quadridimensional, quintidimensional, enfim, acima da quarta dimensão, o tempo ele não é tão linear assim. Aliás, o tempo é um presente constante. Até aqui tudo bem? Eu quero saber de você que está aí assistindo, se você tem alguma pergunta a fazer sobre assimilação energética. Se tem alguma dúvida de algum outro assunto também que eu possa abordar em outra live. Eu acho que eu tenho algum recado para dar. Se eu conseguir achar aqui nas anotações, daqui a pouco eu dou o recado. Se não, a Pri Biagione e a Pri Kodama, que me auxiliam bastante aqui, elas podem me colocar aqui alguns lembretes, eu vou lembrar para poder falar na live. Mais para frente, a gente está programando para fazer essas lives de segundas-feiras às 18 horas e às quintas-feiras às 18 horas, salvo a da quinta-feira que vem, essa próxima agora, que é dia... Deixa eu ver aqui no calendário. Dia 19. Quinta-feira, dia 19.
Eu vou fazer o encontro com a Helena Schilling, operadora da mesa quântica de acupuntura, e excepcionalmente será às 21 horas, devido ao fuso horário dela, que vai falar lá da Nova Zelândia. Então, pra gente vai ser dia 19, 9 horas da noite, pra ela vai ser dia 20, 11 horas da manhã. E aí, por essa questão de fuso horário, eu tive que mudar o horário da live para poder receber a Helena. Tem outros operadores também, fora do Brasil, que não podem acompanhar a live ao vivo. Então, para essas pessoas que estão aí assistindo, gravado, quando chegar o momento da gente fazer a live, vai ser no horário que você possa fazer. Então, a Ana Feu de Portugal, a Tati Benítez de Barcelona, que são pessoas que estão longe, que não podem assistir ao vivo, mas fica aí o convite para quando vocês quiserem também aparecer aqui no canal do Andar Zen, num Papo com o Takumi Matos, a gente vai fazer essa live. Outro recado importante é que nós estamos quase encerrando a nossa turma do curso online da mesa quântica de acupuntura. Por enquanto, os cursos serão apenas online. Nós estamos estudando uma forma de poder fazer o curso presencial, uma vez que o Estado já determinou a abertura de todas as atividades, mas a gente entende que ainda não é o momento, porque tem uma variante que está circulando, que está sendo predominante, e a gente enxerga agora uma pequena queda das internações, de mortes, de casos não, porque os casos continuam sendo bastante. Mas isso é só um respiro. Daqui a pouco vem uma crescida muito, embora tenham vacinado já grande parte da população, a gente ainda tem que tomar alguns cuidados. Então, enquanto a população não tiver pelo menos 70% da população com as 2 doses da vacina, não é possível querer fazer uma coisa muito grande. Então, se houver curso presencial, vai ser restrito o número de pessoas. Tá? Então, eu peço a vocês que compreendam, até porque a gente não saiu da pandemia ainda, né? A gente ainda está no meio da pandemia, pessoas ainda não tomaram a segunda dose, né? Muita gente tomou a primeira, então a gente tem que segurar um pouco a onda para não passar dos limites, né? Afinal de contas, a gente trabalha com saúde e a coisa mais importante da vida é a saúde. Essa pandemia veio mostrar bastante isso pra gente. E além do que, com a mesa quântica de acupuntura, a gente pode fazer os atendimentos à distância. Sendo assim, o curso também pode ser online. Aliás, os operadores que fizeram a formação do curso online, eles aprenderam tanto quanto os operadores que fizeram o curso presencial. Então, quanto a isso, não tem problema nenhum. Os operadores que se formam no sistema online também têm essa assessoria, esse amparo durante os primeiros atendimentos, durante os primeiros 10 atendimentos. Eu sempre dou um apoio para que o operador possa, com segurança depois, dar um feedback do atendimento para o seu cliente de uma maneira precisa. Tá ok? Bom, falando nisso, eu estou montando aqui, após esse curso, vou montar junto com os operadores que já estão formados, aqueles que têm dificuldade para poder trazer um diagnóstico, para poder falar para o cliente de uma forma mais clara, de uma forma mais próxima. A gente está reunindo o grupo para ver quem estão interessados, para a gente poder fazer essa reciclagem e trazer para eles uma segurança maior no trabalho. Até aqui tudo bem, não caiu nada, o gato não passou. Aliás, o gato foi tirar umas férias na casa do vô e volta semana que vem, se Deus quiser, né? Se ele aparecer, porque lá é lugar aberto, ele tá curtindo bastante. É difícil para um bicho selvagem ficar preso dentro de um apartamento, né? Eu que sou meio bicho do mato, eu entendo bem a questão dele, porque ele foi sempre criado solto, e aqui ele fica preso dentro de um quadrado, embora a gente tenha um espaçozinho com
espaço aberto, né? Tudo telado para ele não sair. Mesmo assim, bate um desespero, tem hora que fica difícil. Então, esses dias não vai ter o Tico na live. Eu sei que vocês gostam, eu também gosto bastante, apesar dele causar. É um bicho muito querido. E se tratando dos felinos, né? Os seres felinos que nos amparam aí no nosso trabalho, também é muito importante ter ser felino em volta aqui, porque a gente sabe que gato é uma antena muito potente, né? Os gatos, eles conseguem perceber a energia de longe. Eles têm a capacidade de transmutar a energia, então o gato é fantástico. Eu saí um pouco do assunto aqui, mas faz parte do todo, né? Porque, de uma certa forma, o meu gatinho é a minha alegria. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ah, gratidão, Prikodama. Então tá aqui. É a imersão MTC. É uma imersão à medicina tradicional chinesa que a gente vai lançar em breve. Então aguardem aí que logo logo temos novidades. Bom, e hoje o papo era bem isso mesmo, então nessas lives que eu venho, falo aí 20 minutos, meia hora, um pouco mais, depende do assunto do dia, de uma forma bem simples. Se você perdeu, depois você volta lá e assiste de novo. A assimilação energética ela acontece então. Aqui o operador, realizando a mesa, ele tem os seus amparadores técnicos. Os seus amparadores técnicos se ligam com os amparadores dos comandos estelares. Os comandos estelares administram todas essas frequências, essas energias, e eles vão direcionando para o atendido, para a situação, para o momento da vida, mais preciso para que essa energia seja bem assimilada. E aí a gente colhe os bons resultados. Resultados de, primeiro, questão de dor física, né? Porque dor física é, ninguém consegue viver com dor, né? Seja pequenininha, seja monstra, ela tira o seu padrão de vida, ela acaba com a sua qualidade de vida. Então, primeira coisa é cessação das dores. Depois, o trato energético dos órgãos para que ele possa se equilibrar e você poder administrar melhor as emoções que são vinculadas aos órgãos. Então, vou dar um exemplo. Falando muito de ansiedade ultimamente, né? O órgão que se relaciona é o baço. Por quê? Porque o baço é o órgão que se relaciona com o intelecto, os pensamentos. E a ansiedade é excesso de pensamentos. Então, quando eu harmonizo ali o órgão, eu consigo também cessar esse excesso da energia, né? Então a gente dissipa, a gente ceda a questão do excesso. Tendo essa harmonização do órgão, a pessoa consegue ter mais tranquilidade para ela poder administrar, né? Então, outro nível. Aí o terceiro nível, o nível mental. Como diz na medicina tradicional chinesa, acalmar a mente, clarear a mente. Com a mente calma, a gente tem a capacidade de tomar decisões com mais precisão. A gente tem capacidade de tomar decisões, na verdade, né? Porque de cabeça quente, quem que toma alguma decisão certa? Jamais. Então vem nesse aspecto do mental. E o terceiro, o quarto aspecto é o aspecto espiritual, que é quando a gente está nessa frequência de elevação e a gente consegue entrar em contato com esferas mais sutis, com seres advindos de outras dimensões, né? Eles podem ser tanto seres dessa egrégora de Umbanda, né? Ligado
a Caboclo, Preto Velho, Exu, Pombagira e outras entidades, marinheiro, cigano, enfim. Todas essas entidades trabalham na luz pelo benefício da humanidade, no amparo, no acolhimento e também outros, né? Esses outros são seres advindos de esferas dimensionais de outros planetas. Então, existem as entidades planetárias e existem as entidades extraplanetárias. As entidades planetárias, elas já passaram por processos de encarnação. As entidades extraplanetárias, elas não necessariamente passaram por processos de encarnação no planeta Terra. Muitas delas auxiliam durante milhares de anos, sem passar por um processo encarnatório. Entendendo que não é preciso entrar num processo encarnatório, até porque quando a gente entra num processo encarnatório, a gente está desenvolvendo algo aqui no planeta, a gente está materializando coisas, a gente está deixando pedaços da nossa matéria, né? Já parou para pensar que quando a gente espirra, vão folículos ali e cada gota da sua saliva tem o seu DNA? Você já parou para pensar que na hora que a gente passa a mão no cabelo e cai alguns fios de cabelo, esses fios de cabelo vão ficar ali no chão e também tem o seu código genético? Você já parou para pensar quando a gente falece e vai para debaixo da terra e fica lá enterrado? Os seus restos mortais estão depositados na terra? Esse é o papel da encarnação, né? Dentro do aspecto material. No aspecto espiritual, é um pouco além. Por quê? Porque envolve questões de vidas passadas, do que você fez em vidas passadas, que você acumulou esses karmas, o que você tem nessa vida, os karmas que você acumulou nessa vida, que podem ser em consequência de vidas passadas, pelo padrão vibratório, ou que você tenha adquirido aqui nessa vida, por adquirir padrões vibratórios desta vida, por questões culturais e sociais. E aí a gente entra dentro desse processo de tratamento, né? Porque muitas das coisas a gente entende que as doenças são mais sociais do que individuais. Vou dar o exemplo do alcoolismo, né? A pessoa que é alcoólatra, ela não é sozinha. Ela tem todo um envolvimento social que ela é inserida. Então, esse é o padrão vibratório onde ela escolheu estar. Tá certo? Até aqui tudo bem? Então tá. Eu vou dar mais alguns minutinhos aqui para encerrar essa live. E nesse encerramento, para não encerrar igual a live anterior, né? Que acabou o assunto, pá, tchuf. Hoje eu vou ficar um pouquinho mais. Então vou falar da live da Helena, que vai ser quinta-feira, de novo, 21 horas. E aí na semana que vem, a gente vai começar uma outra etapa dentro desse programa de desenvolvimento da mesa quântica estelar nas mídias sociais, para que a gente possa divulgar para o maior número de pessoas possíveis e várias pessoas, muitas pessoas, conhecerem o nosso tratamento de acupuntura à distância. Então, se você tem alguém que passa por problemas, tem vontade de fazer acupuntura, mas tem medo de agulha, é uma oportunidade muito grande. Se você sofre de alguns problemas, dores em geral, dor de cabeça, cólica, dor na coluna, a mesa vai tratar você de uma forma à distância efetiva. Então fica aqui o recado. Para aqueles que querem entender melhor a mesa quântica de acupuntura, segue o nosso canal aqui do Insta. Tem também o canal na outra rede lá, você pode seguir também. E tem o grupo no Telegram. Hoje a gente deixou na bio o canal do YouTube. Como não deu certo transmitir os dois ao mesmo tempo, a gente vai voltar o link do grupo do Telegram para aqueles que quiserem entrar e receber um conteúdo um pouco diferente ou um pouco além do que está aqui do Instagram, tá?
Eu vou encerrar a live de hoje por aqui. Agradeço muito aos que participaram. Agradeço bastante aos que estão assistindo depois. E nos vemos numa próxima. Até já!